Como superar momentos difíceis é uma das perguntas mais pertinentes à humanidade. Como que eu consigo vencer os momentos de adversidade? Como que eu consigo superar as minhas dificuldades? E nos momentos bons, como que eu posso organizar a minha vida para que eu não volte a sofrer com grandes dificuldades novamente? Muitos desses assuntos são extremamente importantes para nós como seres humanos, pois sempre sofremos em momentos difíceis, sempre sofremos em momentos de adversidade. Porém, como que eu consigo superar as minhas dores? Como que eu consigo superar os momentos difíceis da vida? Analisando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos vários ensinamentos que nos ajudam imensamente, eles nos ajudam de uma maneira tão preciosa, tão extraordinária, tão maravilhosa, que quando tomamos posse desses ensinamentos, a nossa vida inevitavelmente será transformada, a nossa vida automaticamente começa a mudar quando temos contato, quando tomamos posse dos ensinamentos de Deus, quando começamos a entender a sua palavra. Para exemplificar o agir, o como fazer para superar momentos difíceis, eu gostaria de analisar um pouquinho a mensagem que fala sobre Marta e Maria. A Bíblia fala aqui em Lucas capítulo 10, versículo 38, dizendo assim: indo eles no caminho, encontrou numa aldeia certa mulher por nome Marta. O recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olhando para esta mensagem, nós vemos alguns detalhes que são muito importantes. O primeiro detalhe é que a casa era de Marta. Marta era a anfitriã, Marta era a protagonista da história até o momento. Até este momento, Marta havia recepcionado Jesus e ela era a protagonista, ela era a anfitriã. Aí que a dicção judiou agora. Porém, algo mudou toda a história. Algo tirou a Marta do protagonismo e colocou ela como uma coadjuvante, como uma pessoa de mero apoio, como uma serviçal sem tanta importância na história. De protagonista, alguém que simplesmente estava lá. A ansiedade. Ela estava ansiosa, ela estava preocupada, ela estava nervosa. Enquanto isso, Maria conseguiu enxergar o que era mais importante. Isso é uma das principais coisas que a ansiedade faz na vida de uma pessoa. Ela muda o senso de importância que cada coisa tem, que cada afazer tem, que cada momento tem. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue definir uma prioridade clara sobre o que é mais importante na vida dela. Imagine que as duas estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente. As duas estavam lado a lado com Jesus, frente a frente com Cristo. As duas estavam ouvindo o próprio Jesus falar. Só que uma estava tão ansiosa, tão preocupada, tão desesperada com as coisas, que ela nem percebeu o privilégio que estava tendo, ela nem percebeu o quão importante era aquilo que estava acontecendo à sua volta. Ela estava preocupada com o lanchinho. Não, ela estava preocupada com o que vão achar da minha casa, com a minha organização. Estava preocupada em tirar pó, em fazer os afazeres domésticos, coisas triviais, que ela poderia fazer em outro momento. Ela não precisaria interromper Jesus. Imagina que Marta interrompeu Jesus. E nós, analisando o texto, nós conseguimos imaginar a cena. Você acha que Marta interrompeu Jesus? Mestre, eu tenho muita coisa para fazer, eu gostaria de servir-lhe da melhor maneira possível. Você poderia, por gentileza, dizer aqui para que a minha irmã me ajude um pouquinho? Nós estamos
com vontade de fazer algo especial para vocês nessa noite. Então, eu preciso de uma ajudinha. Você me daria licença um pouquinho para que a Maria me ajudasse? A própria palavra faz questão, pela maneira como Marta é descrita, pela entonação das palavras, ela faz questão de mostrar que não foi sutil, que Marta não foi gentil. Marta primeiro passou lá e interrompeu Jesus. Jesus estava pregando e Maria, a Bíblia diz que Maria estava ouvindo as palavras de Jesus, aí Marta chega. Ô Jesus, pelo amor de Deus, não tá vendo essa inútil, essa imprestável, essa preguiçosa aqui? Eu um monte de coisa para fazer, a pia cheia de louça, essa palavra, e essa mulher aqui, preguiçosa, dando uma de malandra sentadinha. Aí nós temos o quê? Uma correção. Marta, de anfitriã, da dona da casa que estava recebendo Jesus, ela passa a ser a corrigida, a errada. Ela tinha tudo para ser a protagonista, ela tinha tudo para viver algo extraordinário, mas o seu desespero tirou dela uma oportunidade maravilhosa, porque ela se desesperou. E aqui algo me deixa muito intrigado, chama muito a minha atenção, que o desesperado ele não quer ver ninguém bem. O desesperado ele não consegue ver as outras pessoas tranquilas. Maria entendeu o que era mais importante naquele momento. Não é todo dia que Jesus passava na casa de alguém. Não era em todas as casas que Jesus parava. Então receber Jesus era algo extremamente importante. O que era mais importante? Lavar a louça. Ou ouvir as palavras do próprio Senhor Deus. Imagine que alguém muito importante vai visitar a sua casa. Seja um prefeito, um presidente, uma autoridade. O que é mais conveniente que você faça? Você recepcione, atenda essa pessoa e dê atenção àquilo que ela tem para falar com você? Ou é mais educado você ignorar a pessoa que você recebeu e ficar fazendo um monte de coisa? Ah, peraí, vai falando que eu vou tirando essa teia de aranha aqui do canto da parede. Vai falando que eu estou ouvindo, eu vou varrendo aqui o cantinho do banheiro. O que é mais educado? O que faz mais sentido? Você recepcionar alguém importante? Ou você ir fazendo as coisas, vai falando aí que eu vou escutando de longe aqui. Olha as atitudes de Marta. Tão ansiosa, tão nervosa, tão desesperada, que não conseguiu sequer deixar a outra que estava quieta no canto dela, em paz. E aqui nós vemos algo que é extremamente importante. Antes de um grande milagre acontecer e antes deles passarem por uma grande dificuldade. Tudo isso aconteceu antes de Lázaro ficar doente. Tudo isso aconteceu antes de Lázaro morrer. Tudo isso aconteceu antes de Jesus fazer o milagre. Isso tudo aconteceu quando as coisas estavam normais. E aqui que mora o perigo. Como que eu supero as adversidades? Como que eu supero momentos difíceis? Primeiro passo, tendo cuidado quando tudo está normal. Quando nós nos desesperamos no dia a dia, quando as coisas estão normais, provavelmente nós mesmos vamos fazer alguma atitude incoerente e a nossa própria incompetência, a nossa própria incoerência vai nos colocar em uma situação difícil. Isso é normal porque, como seres humanos, às vezes cometemos erros e os nossos erros têm consequências. Se Marta continuasse da mesma maneira, com algum outro tipo de autoridade, ela poderia ter sido seriamente punida. Dependendo de como você trata uma autoridade, você pode ser punido por isso. Falte com respeito com um policial para você ver se você não receberá algum tipo de punição. Sempre que recebemos uma grande autoridade, é necessário que nós lhe entreguemos o devido respeito, a devida honra. E não era o que Marta estava fazendo, e a Bíblia declara o motivo. Por que Marta não estava fazendo isso? Ela estava ansiosa, estava batendo desespero nos momentos normais. Era um momento do dia a dia, claro, ela estava recebendo alguém importante, mas não era um momento de grande crise, não era um momento de grande dor. Como você se comporta nos dias normais? Aqui nós vemos algo extremamente poderoso. Nos dias normais, nos dias comuns, Maria deu prioridade. Ela deu mais importância
para a palavra de Deus do que para os afazeres cotidianos, para que mais importância para a palavra de Deus do que para as coisas simples. Se nós continuarmos a leitura, nós vamos para João 11, 44. Do versículo 1 ao 40, de João 11, versículo 1 até o versículo 44, nós temos a história da ressurreição de Lázaro. Nós vemos que eles passaram por um momento terrível. Eles passaram por um momento de doença e eles perderam um ente muito querido. E algo me chama demais a atenção. Vamos focar no versículo 20. Então, João, capítulo 11, versículo 20, Marta, olha o que aconteceu. Ouvindo Marta que Jesus vinha, estava vindo para a cidade, ela saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Como nós podemos imaginar essa conotação? Primeiro, a Bíblia já tinha descrito Marta como uma pessoa ansiosa, como uma pessoa até mesmo um pouco impetuosa, que interrompeu a pregação de Jesus por causa de uma louça na pia, né? Por causa de uns lanchinhos quitutes. Agora nós vemos essa mesma pessoa ansiosa, nervosa, preocupada. Ela estava tão desesperada, tão magoada, que ela sequer esperou que Jesus chegasse. Ela ouviu falar: Jesus está vindo, eu vou lá tirar satisfação com ele, porque ele disse que era nosso amigo. Jesus está vindo, eu vou conversar com esse cara olho a olho, face a face, vocês vão ver, eu vou lá conversar com ele. E quando Marta encontra Jesus no caminho, antes de Jesus nem tinha chegado na cidade, nem tinha ido até a casa de Marta, Jesus já estava indo para lá, a Marta só tinha que esperar, mas não, eu vou lá tirar satisfação. Ela chegou, deu de cara com Jesus e começou: se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E nós podemos ver que Marta não estava com fé. Porque quando Jesus fala em ressurreição, Marta vai falar: claro, no último dia, no dia do julgamento final, aí todo mundo, né? Nós vemos que Marta não estava com uma postura nem respeitosa, que dirá uma postura de fé. E aí nós olhamos a diferença dos comportamentos. Porque enquanto Marta foi ansiosa, desesperada, Maria soube esperar. Maria esperou, Maria foi chamada, e no versículo 32 de Lucas capítulo 11, nós vemos a seguinte abordagem de Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Nós vemos a diferença das atitudes. Em todas as atitudes de Marta, Jesus não sentiu nada. Jesus não teve ímpeto em ajudá-la. Jesus não teve compaixão. Jesus não teve prazer naquilo. Nós não vemos nenhuma reação da parte de Jesus. Às vezes a gente acha que o nosso desespero, que a nossa dor, que a nossa raiva, que a nossa fúria, que a nossa reclamação vai fazer com que Jesus ele tenha peninha da gente, mas não, pelo contrário, isso nos afasta de Deus. Mas aí nós vemos Maria com uma outra abordagem. Maria não foi confrontar Jesus. As palavras, até eu cheguei a anotar isso, as palavras podem ter sido as mesmas, só que a atitude foi diferente, o comportamento era outro. Enquanto uma confrontou Jesus, a outra se prostrou, o adorou e disse com lágrimas: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido, porque eu sei que tu és poderoso.
Uma delas estava quebrantando o seu coração, uma delas estava adorando ao Senhor, mesmo no momento difícil. E nós vendo a mensagem, nós podemos ver uma coisa extremamente poderosa. Nós olhando mais atentamente, nós podemos vislumbrar algo extraordinário. As duas estavam sofrendo muito. As duas estavam passando a mesma situação no mesmo lugar, junto com Jesus. A mesma coisa de novo. Antes as duas estavam na mesma casa, no mesmo lugar, vivendo o mesmo momento junto com Jesus. Uma deu importância para Cristo, a outra não. Uma deu importância para a palavra de Deus, a outra ficou preocupada com as picuinhas do dia a dia. Aí na hora do desespero, na hora da luta, na hora da dor, na hora do momento mais difícil da vida dessas mulheres, quando elas estavam sozinhas, quando elas tinham perdido alguém que elas amavam muito, as duas estavam sofrendo, as duas estavam tristes, as duas estavam mal. As lágrimas de Maria não eram só por emoção, as lágrimas de Maria não eram só por devoção a Cristo. As lágrimas de Maria eram lágrimas de genuíno sofrimento, eram lágrimas de dor real. Só que aqui nós vemos algo extraordinário sobre a fé. A fé, ela não deixa a nossa vida mais leve. A vida vai ser leve, vai ser pesada para todo mundo. O que a fé faz é nos fortalecer a tal ponto que mesmo a vida sendo pesada, mesmo a vida sendo difícil, nós estamos tão fortes que o peso da vida, o peso das adversidades não consegue mais nos afetar e chega a um ponto que ele não faz mais tanta diferença. Nós vemos aqui Maria sofrendo. Tanto Maria quanto Marta, nós vemos as duas sofrendo, mas nós vemos comportamentos e reações totalmente diferentes. Nós vemos o comportamento de Maria entregue aos pés de Cristo. E com essa rendição, com essa adoração, com este zelo, com a fé de Maria, nós vemos algo. Jesus vendo-a chorar. E vendo também os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito. Jesus se comoveu com ela e teve compaixão dela. E a Bíblia fala, inclusive, e perturbou-se, ele ficou incomodado. Jesus viu aquilo e aí ele pensou, meu Deus do céu, eu mesmo. Jesus viu aquilo e pensou, eu não posso deixar essa situação dessa maneira. E olha só, perguntou-lhe, onde o pusestes? Respondeu o Senhor, vem e vê. No versículo 35, Jesus chorou. Aquela atitude, aquela ação, aquele momento comoveu tanto o coração de Jesus. Se tratava de alguém que Jesus tinha tanto amor, carinho, estima, alguém que conseguiu chamar tanto a atenção de Jesus que o próprio Cristo chorou. Não foi apenas pela morte de Lázaro que Cristo chorou, porque Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Jesus já sabia que Lázaro estava morto e enterrado há dias. Jesus já tinha encontrado com Marta e não tinha tido reação nenhuma com a afronta de Marta, com a raivinha de Marta, com as loucuras e os desesperos de Marta. Mas perante a adoração e a reverência, perante a fé de Maria, Jesus foi tocado, se comoveu a ponto de chorar. Foi essa atitude que moveu o coração de Jesus. Por mais que Jesus já tivesse ido lá, decidido a fazer o milagre, a atitude de Maria foi um fator grande diferencial, um fator de grande diferença, de grande importância para que o milagre acontecesse da maneira como aconteceu. Às vezes você até já está com um milagre traçado na sua vida, mas a maneira como você se comporta pode alterar o destino do milagre, pode alterar como a bênção vai se suceder, como a bênção vai chegar à sua casa. E o grande detalhe é a grande relação que nós vemos. Quem mais deu importância para a palavra nos dias comuns, nos dias triviais, nos dias normais, quem mais deu importância, quem mais deu valor, quem mais amou a palavra de Deus também foi a pessoa mais forte na hora da dificuldade.
Quem mais amou a palavra de Deus, quem mais buscou a palavra de Deus, foi a pessoa mais forte na hora da dificuldade. Você quer superar momentos difíceis, quer superar momentos de adversidade, ame a palavra do Senhor, nosso Deus, ame a palavra daquele que tem a vida eterna, daquele que pode salvar as nossas almas, de quem tem toda a autoridade e todo o poder, nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra, em todos os lugares. Mas não para por aí, vai além. Depois disso, as duas viveram um milagre. Depois disso, elas viram um milagre, elas viram Lázaro ressuscitar. Uma festa, alegria. Lázaro ressuscitou. Milhares de pessoas creram em Cristo, aceitaram Jesus como seu Salvador. Passa-se um pouco de tempo. E mais uma vez, Jesus é recepcionado na casa. Mais uma vez, Marta é anfitriã. E daqui a pouco nós vemos algo extraordinário. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Maria tem um ato de fé, ela faz uma oferta a Jesus, ela tem um ato de adoração e agradecimento a Deus. E mais uma vez nós vemos Maria honrando a Jesus e sendo honrada por ele, porque Marta desonrou Jesus. Marta interrompeu Jesus no meio da sua mensagem e foi corrigida por Jesus, enquanto Maria priorizou a palavra de Jesus e foi honrada por ele. Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirar isso dela. Agora, mais uma vez, vem Maria e faz um ato de fé. Vem Maria e entende o que é mais importante. Ela pega uma grande soma de dinheiro, compra nardo, compra algo que era preciosíssimo na época, vai lá e unge Jesus. E nós vemos um dos seus discípulos, Judas, se revoltando, por que não dá isso para os pobres? E a Bíblia é bem clara em dizer que ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava chateado porque ele era o cara que pegava dinheiro da bolsa das ofertas. Ele estava ganancioso, ele estava desejando aquela riqueza para si. E nós vemos, deixe-a. Nós vemos Jesus responder o próprio discípulo Judas. Deixe-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro, pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Naquele momento, Jesus honrou Maria mais uma vez. Naquele momento, a fé de Maria, a prioridade que Maria deu para Jesus como alguém extremamente especial, como a sua verdadeira prioridade, como aquilo que ela tem de mais importante, isso fez com que Maria tomasse mais uma vez o protagonismo. Isso fez com que Maria mais uma vez fosse honrada pelo próprio Jesus. Imagine você ser honrado por Jesus em pessoa, o próprio Cristo honrar você, falar bem de você, debater com outras pessoas em prol de você. Como podemos fazer isso? Foi isso que aconteceu com Maria 2 vezes. O próprio Cristo batalhando por ela, falando por ela, deixa ela escolheu a melhor parte. Deixa ela, não incomoda, não reclama, não briga, porque o que ela está fazendo está certo, é você que está errado. O próprio Jesus defendendo Maria. Por quê? Porque Maria era especial? Porque ela era melhor que Marta? Não, mas por causa que os comportamentos de Maria, as atitudes de Maria, traziam sobre ela honra. Como Maria tinha honra e honrava Cristo, Jesus também a honrava novamente. O grande segredo de Maria, para que ela pudesse superar momentos difíceis, superar momentos de adversidade, não é que ela nasceu especial. O grande segredo de Maria é que ela dava importância e valor para a palavra de Deus. Era isso que Maria fazia, que a diferenciava das outras pessoas. É isso que moveu o coração de Deus. Ela soube escolher a boa parte. E isso, a fé que ela recebeu, lhe deu força
E no momento difícil, Maria tinha força para vencer as dificuldades e mover o coração de Deus. No momento difícil, Maria tinha força para vencer as dificuldades e mover os céus em milagres, porque ela teve a prioridade certa. Ela colocou como prioridade a palavra do Senhor, nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só que vai além. Como ela soube escolher a prioridade certa, Jesus não apenas lhe abençoou com a bênção da fé, não apenas lhe abençoou com força nos momentos difíceis, mas nos momentos de alegria, nos momentos de comemoração, ela também foi mais honrada que os outros. Nos momentos de comemoração, onde tudo deu certo, onde recebeu o milagre, ela foi mais abençoada que os outros. E isso nos mostra algo importante. Quando damos importância e valor para a palavra de Deus, nós recebemos a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé nos fortalece a tal ponto que as dificuldades da vida se tornam leves de tão fortes que ficamos. Só que mais do que isso, mais do que nos fortalecer nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, a fé também nos proporciona um extra, um plus, um algo a mais nos momentos de bênção, nos momentos de alegria. Todas as pessoas que se moveram na fé, todas as pessoas que tiveram uma grande prioridade, um grande amor pela palavra de Deus, se destacaram e foram mais abençoadas que outros que também estavam no mesmo ambiente, no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, com as mesmas pessoas. A fé não é algo que apenas vai te ajudar a superar momentos difíceis, mas vai te dar resultados extremamente melhores nos momentos felizes. Nós precisamos cuidar dos momentos das nossas vidas. Temos os momentos normais, os momentos comuns, e a maioria dos nossos momentos são comuns, nem sempre a gente está vivendo o extraordinário. Tanto para o bem quanto para o mal, a maioria dos nossos momentos são comuns. E nos momentos comuns é que as coisas são mais decisivas. Aquilo que fazemos, aquilo que decidimos, aquilo que amamos nos momentos comuns vai definir o nosso comportamento nos momentos de dificuldade. E também vai definir o quão bem-sucedidos seremos, quanto sucesso alcançaremos nos momentos de glória. Aqui nós vemos 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. Uma delas foi corrigida. Uma delas foi corrigida mais de uma vez, a propósito. A outra pessoa foi o alvo do milagre. Mas a terceira dessas pessoas foi alvo da honra. Ela tomou mais protagonismo do que o próprio Lázaro. Se você for analisar claramente a história, ela é mais citada e tem mais tempo de atenção de Jesus do que o próprio Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, mas o maior tempo de atenção, a pessoa a quem ele dedicou mais atenção foi Maria, porque Maria amou a palavra de Deus. Ela escolheu a boa parte nos momentos normais, quando estava tudo tranquilo, quando estava tudo bem. Isso a fortaleceu nos momentos difíceis e a engrandeceu no momento de milagre. O momento normal talvez seja um momento mais perigoso. Porque quando tudo está terrível, você só tem 2 opções. Ou você tem muita fé, muita força, ou você desmorona, ou você desaba. Quando o médico diz que um câncer bateu na porta, quando o médico diz que está desenganado e não tem o que fazer, quando você olha as contas do banco e você vê que você não tem dinheiro para pagar nenhum boleto, que você vai ser despejado, que isso, que aquilo, na hora do desespero todo mundo fica mal. Só que aí, ou você desanima completamente, ou você tem muita fé. Ou você tem muita força para lutar e reverter a situação. Não tem muita opção, não dá para ficar mais ou menos quando o mundo está caindo. Quando o teto está caindo na cabeça, você tem que se mexer. Ou você desiste de tudo, ou você corre. Ou você paralisa, ou você anda. É basicamente isso. A hora que você precisa nadar para não se afogar, ou você começa a bater os braços, ou você afunda. É isso que acontece no momento difícil. No momento da alegria, todo mundo fica feliz.
Ah, no momento que você foi curado de uma doença, você vai ficar feliz, eu estou curado. No momento em que você recebe um grande ganho, ai meu Deus, eu ganhei na loteria, claro que a pessoa vai ficar feliz, vai ficar alegre, teve um grande ganho, uma grande bênção, uma grande ajuda. Nos momentos de grande alegria, nos momentos de grande dificuldade, a maioria das pessoas costuma agir relativamente parecido. Claro que não é unânime, mas de modo geral é assim que funcionam as coisas. Agora, nos momentos comuns, triviais, no dia normal, aí que está a diferença. Nos dias normais da sua vida, você tem dado importância e valor para a palavra de Deus? Pois é isso que nós vemos, que quem dá importância e valor para a palavra de Deus nos seus dias normais tem força para vencer as adversidades da vida e mais do que isso, nos dias de glória é mais exaltado, é mais abençoado, o Senhor o abençoa mais do que aos outros. E Marta e Maria não são os únicos exemplos disso. Nós também podemos fazer um outro paralelo de duas pessoas da Bíblia, duas pessoas muito conhecidas, dois reis, viveram na mesma época, comeram na mesma mesa, andaram lado a lado, um ao outro. Porém, um deles foi grandemente bem sucedido e o outro dele teve um fim terrível. O outro deles teve um fim terrível. Nós estamos falando do rei Saul e do rei Davi. O rei Saul, ele foi ungido rei, ele foi escolhido, foi abençoado pelo Senhor, porém ele desobedeceu ao mandamento de Deus. Ele recebeu um mandamento, uma ordem clara e desobedeceu. O grande problema, Saul não se arrependeu. Saul não aceitou ser corrigido. Ele sabia que estava errado, sabia que estava em desobediência, mas achou que mesmo assim estava certo. Ele não se prostrou e não se dobrou perante a palavra de Deus. Perdi o meu resuminho aqui, peraí. Às vezes é sempre bom. Tem um resumo quando vão fazer pregações ou mensagens. Isso ajuda muito. Saul não se prostrou. Saul não aceitou a correção. E isso fez com que ele tivesse um final muito trágico. Em 1 Samuel, capítulo 31, nós vemos a passagem que conta o fim do rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 13, nós vemos como acabou a história do rei Saul. Eu vou só ler o versículo 6, e ele fala assim: assim Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens morreram naquele dia. A história do rei Saul terminou de uma maneira muito trágica. Ele terminou a sua vida em uma guerra, em um conflito armado. Pior do que isso, ele viu os seus 3 filhos serem abatidos. Ele teve que amargar a tristeza de perder 3 filhos de uma maneira extremamente dolorosa, de uma maneira extremamente brutal. Ele viu os seus homens, o seu exército, os seus soldados serem totalmente aniquilados pelo exército adversário. E ele chegou a um momento de tão profundo desespero que ele se lançou sobre a sua própria arma para deixar de existir. Ele mesmo tirou o dom que Deus tinha dado, que era o dom da vida. Ele deixou de existir nessa terra, sua história acabou por causa das suas próprias mãos. Aqui eu vejo algo que é avassalador. Quando nós não damos o devido valor para a palavra e decidimos viver em uma vida de erros, mais cedo ou mais tarde nós vamos encarar as consequências. A Bíblia não explica em detalhes qual foi o final de Marta, Maria e Lázaro, como eles morreram nessa terra. Mas a Bíblia explica em detalhes a trajetória de vida dos discípulos, a trajetória de vida de alguns reis. E Saul e Davi são 2 reis que a Bíblia explica em detalhes a trajetória de vida deles, a trajetória de reinado deles. Nós vemos na trajetória do rei Saul que ele começou a cometer erros,
que ele começou a não dar valor para a palavra de Deus e para a correção, e isso foi gerando consequências até o momento que o seu final foi trágico, foi terrível. Mas nós temos um paralelo. Ao mesmo tempo que Saul governava, se levantava Davi. E se nós formos olhar para como Davi pensava, como Davi agia, como Davi falava, nós vemos que Davi foi o autor de palavras, de versículos, de passagens bíblicas maravilhosas. Foi Davi que escreveu: "O Senhor é meu pastor, nada faltará". Foi Davi que escreveu assim: "Bem-aventurado, feliz é aquele que medita na palavra do Senhor, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite". Davi escreveu: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra". Davi escreveu: "A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti". Nós vemos um forte compromisso de Davi com a palavra de Deus, com o amor que ele tinha com a palavra de Deus. E o grande detalhe é que Davi também pecou. Davi também errou, e errou muito. Se formos parar para olhar de uma ótica humana, Davi pecou pior do que Saul. Os pecados de Davi foram piores do que os pecados de Saul, mas houve uma diferença chamada arrependimento, correção. Às vezes você pode estar pensando: tá, mas eu já pequei, eu já errei, agora já deu, já estou com as consequências, o que eu vou fazer? Mesmo que você já tenha errado, mesmo que nos seus dias normais você já tenha deixado a palavra de Deus de lado, mesmo que nos seus dias difíceis você tenha se revoltado contra Deus e falado: esse Deus não existe, Deus não, se Deus me amasse ele não faria isso, mesmo que você tenha sido igual Marta, que se revoltou com Jesus e foi reclamar, foi murmurar, foi brigar, você ainda pode ter uma mudança de vida e fazer como Davi fez. Davi se arrependeu e teve amor à palavra e foi perdoado. Davi se arrependeu dos seus pecados, mudou as suas atitudes e foi perdoado por tudo. E tem algo que me chama muita atenção no livro de 1 Reis, no capítulo 2 e versículo 10. A Bíblia fala assim: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade. Olha a diferença do final de um e de outro. Aqui conta a história inteira, eu não vou ler tudo para ganharmos tempo, eu não quero que o vídeo fique tão longo. Mas, resumindo, Davi encerrou seus dias rico, muito rico, sendo muito amado. Encerrou seus dias como um rei muito carismático. Encerrou seus dias dando conselhos ao seu sucessor. Ele encerrou seus dias em paz. E a Bíblia não diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele descansou. A diferença entre aquele que tem a palavra de Deus como uma prioridade na sua vida e está disposto a se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados e corrigir os seus comportamentos, corrigir a sua rota de vida, e aquele que não se importa com a palavra de Deus, que peca e não tem arrependimento. A diferença está aqui: o fim de um é trágico, brutal e cruel, o fim do outro é abençoado. Não é apenas sobre uma parte da trajetória, é também sobre como as coisas vão terminar. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, de nos fortalecer para os momentos difíceis e de nos engrandecer nos momentos bons. Só que ela também tem o poder de agir nos nossos dias mais comuns e ordinários. A maioria dos nossos dias não vai ser um dia maravilhoso, com coisas extraordinárias acontecendo. A maioria dos nossos dias vai ser repetitivo, comum. Não é todo dia que alguma coisa grandiosa acontece. Não é todo dia que uma tragédia acontece, não é todo dia que um milagre acontece. A maioria dos dias são normais. Muitas das vezes nas nossas vidas, nós nos preocupamos com a palavra de Deus nos dias de dor, nos dias de luta, nos dias de tristeza. Aí nós queremos a palavra de Deus na nossa vida. Porém, nos dias ordinários, nos dias comuns,
às vezes a gente nem lembra. Temos tantos afazeres para fazer, temos tantas coisas para nos preocupar, tantas responsabilidades e boletos para pagar. Só que é nesse dia comum, é nesse dia ordinário, nesse dia que parece que tanto faz, que Deus vai começar o processo do milagre e da transformação na sua vida. Maria não imaginava que, quando ela estava sentada aos pés de Jesus, o processo do maior milagre que elas testemunhariam já estava começando, já estava ocorrendo. Maria, quando Jesus estava dizendo para ela, pode ficar sentadinha aí, escuta as palavras, você escolheu a boa parte. Quando ela estava vivendo esse momento e dando prioridade para a palavra de Deus, o milagre dela já estava acontecendo, o processo já estava acontecendo. Só que se nos dias comuns nós nos desesperamos, ou se nos dias comuns nós deixamos que os desesperados nos tirem a paz, a gente vai estragar o processo do milagre que Deus já está fazendo na nossa vida. As nossas vidas, elas são feitas em fases, são feitas em processos. Imagine alguém que precisa perder peso. Existe o quê? Processo do emagrecimento. 40 dias da barriga chapada. Se nesses 40 dias a pessoa se alimentar bem, fazer os exercícios, ter um bom cuidado com a saúde, ela vai obter resultados. Mas se ela não levar a sério, é muito provável que ao final dos 40 dias ela tenha engordado mais do que antes. Porque os processos precisam ser respeitados. O processo do seu milagre já começou, e ele começou nos dias mais ordinários, mais simples, mais banais possíveis, naqueles momentos que você nem está dando valor. Só que esses dias normais são os dias que vão te preparar para as grandes lutas, as grandes adversidades, e vão te exaltar, te preparar para que você possa ser abençoado por Deus no momento em que Ele vai te levantar. E eu posso trazer mais um paralelo, não apenas de final de vida, não apenas de como as coisas terminam, mas do andamento da carruagem. Talvez você tenha agido como Marta, que está tão preocupado, tão desesperado, tão ansioso com as coisas, tem tanta coisa para fazer que não consegue dar o devido valor à palavra de Deus. Talvez você tenha agido como Saul, que não tem se dobrado à correção divina. Mas neste momento que você está assistindo esta pregação, assistindo essa mensagem, eu convido você a ser como Maria e como Davi, que decidiram priorizar a palavra de Deus, decidiram priorizar aquilo que pode mudar a vida para sempre, aquilo que pode te dar a força necessária para superar os momentos difíceis. Eles não só decidiram fazer isso, mas como eles aceitaram viver uma vida que permitisse que o Senhor Jesus os honrasse. E talvez se você cometeu erros até agora, e você talvez tenha se arrependido, mas ainda tenha alguma dúvida em você. Se talvez ainda tenha alguma dúvida no seu coração, será que Deus realmente vai aceitar o meu arrependimento? Será que Deus realmente vai me aceitar? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai mudar a minha história? Será que Deus ele vai me amar? Será que Deus vai transformar a minha vida para que eu deixe de ser o pecador que eu sou hoje e me transforme em uma nova criatura? Se você ainda tem dúvidas se Deus pode fazer o processo de transformação na sua vida, eu vou trazer mais um paralelo para a gente encerrar. Vou trazer mais um exemplo de duas pessoas que viveram juntas, andaram juntas, comeram juntas, escutaram as mesmas palavras, mas tiveram trajetórias e finais totalmente diferentes. A primeira pessoa é Judas Iscariotes. A Bíblia fala assim, então Judas, o que traiu vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo, pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Depois disso, Judas foi fazer um serviço com uma corda.
Você sabe muito bem o que ele fez. Nós podemos ver que Judas se arrependeu. Judas se arrependeu e Judas estava sofrendo. Talvez você tenha se arrependido dos seus erros e esteja sofrendo por causa deles. Mas algo nós podemos prestar atenção nisso. Você pode ter se arrependido dos seus erros e estar sofrendo por causa deles, assim como Judas estava sofrendo por causa do arrependimento de ter traído Jesus. Só que o grande detalhe é que Judas estava tão ocupado roubando dinheiro da bolsa das ofertas que ele não prestou atenção nas palavras que Jesus pregava. E por isso, no seu pior momento, no momento de maior adversidade, no momento de maior dor e arrependimento da sua vida, ele não teve forças e ele acabou encontrando um final extremamente trágico. Ele não conseguiu acreditar que Jesus poderia restaurá-lo, mesmo ele tendo cometido um erro terrível. Por outro lado, nós temos um outro paralelo. Simão Pedro. Simão Pedro negou Jesus 3 vezes, ele também pecou contra Jesus. Simão Pedro se arrependeu profundamente, a Bíblia fala que ele chorava amargamente. E Simão Pedro voltou a ser pescador. Tudo nos leva a crer que Simão acreditava que não era mais digno de ser discípulo de Jesus, estava tentando voltar a uma vida normal, mas Simão tinha uma coisa diferente. Pedro, ele amava as palavras de Jesus, Pedro amava os ensinamentos de Jesus, Pedro amava Cristo. Pedro prestava atenção no que Cristo falava. Quando Jesus disse, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro foi o primeiro a dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro pôde falar com Jesus, sabe o que ele disse? Para onde iremos nós se só tu és? Se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro amava a palavra de Deus que era proferida através da boca de Cristo. Por isso, a fé de Pedro, a fé que Pedro recebeu ouvindo as palavras de Deus, a fé lhe proporcionou um reencontro com Jesus. Ele tinha conhecido Jesus, assim como Judas, ele tinha andado com Jesus, assim como Judas, ele tinha pecado contra Jesus, assim como Judas. Porém, um deles deu grande importância para as palavras de Deus, o outro não. Enquanto um teve um final trágico, o outro teve um reencontro com Jesus e pôde ter uma conversa maravilhosa com Cristo. Pedro, no seu reencontro, teve uma das conversas mais importantes com Jesus, onde Jesus perguntou para ele, no livro de João, capítulo 21, versículo 15, Jesus perguntou para ele, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu, eu amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Aí Jesus perguntou de novo, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu, eu te amo, Jesus. Aí Jesus pergunta uma terceira vez, Pedro, você me ama? A Bíblia fala que Pedro se entristeceu. Pedro ficou triste. E ele falou, Senhor, tu sabes, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas algo muito importante nessa passagem é o que Jesus falava para Pedro cada vez que Pedro respondia que amava. Olha só, Jesus perguntou para Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que eles? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por Jesus lhe perguntar pela terceira vez se ele o amava, e respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus,
apacenta as minhas ovelhas. Primeiro, Pedro começou simplesmente dizendo que amava a Jesus. Senhor, eu te amo. E Jesus, cada vez que ouvia essa palavra, ele dava uma missão para Pedro. Só que Pedro ainda não tinha entendido que estava recebendo uma missão de Jesus. Pedro ainda não tinha recebido que ele estava recebendo não tinha percebido que ele estava recebendo um legado, que ele estava recebendo uma dádiva de Jesus, e que Jesus o estava levantando como um pilar da igreja, estava lhe dando autoridade para continuar o seu ministério nessa terra. Pedro não tinha entendido que Jesus estava colocando Pedro, o mesmo homem que negou, o mesmo homem que pecou, o mesmo homem que errou. Jesus estava colocando este homem como líder da igreja em seu lugar. E por que isso? Porque Pedro tinha entendido que as palavras de vida eterna só podiam ser encontradas em Jesus. Só em Cristo havia a vida eterna e nas suas palavras havia transformação. Pedro foi transformado. Pedro se arrependeu, Pedro foi perdoado e Pedro recebeu uma missão. Pedro deixou um legado tão grande que mesmo milênios após a sua morte, continuamos falando dele. Continuamos falando das incríveis histórias e dos milagres que aconteceram através da sua vida. Pela sombra de Pedro se curavam os doentes. Nós podemos ver extraordinariamente, de uma maneira maravilhosa, o quanto Deus usou a vida de Pedro e o quanto Pedro foi importante. Mesmo que no momento difícil ele tenha errado, mesmo que no momento difícil ele tenha falhado, mesmo que no momento difícil ele tenha sofrido, Pedro foi perdoado, Pedro foi restaurado, teve um reencontro com Cristo e recebeu do próprio Jesus uma missão. E o seu legado é grandioso e até hoje nós, eu e você, recebemos mensagens de fé, esperança, salvação, renovação, transformação, porque Pedro foi colocado como líder da igreja, dando continuidade ao ministério depois que Cristo subiu aos céus. A palavra de Deus é o nosso combustível. A palavra de Deus é o que nos guia. A palavra de Deus é o que vai dar sentido nos nossos dias normais. A palavra de Deus é o que vai nos dar força nos momentos difíceis. E a palavra de Deus é aquilo que também vai nos exaltar na hora da bênção, na hora do milagre, na hora da realização dos sonhos. É a palavra de Deus que vai nos elevar a um novo patamar. Talvez algo que você nunca imaginou na sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que em nome de Jesus, a partir de hoje, a palavra de Deus vai tomar prioridade, vai tomar protagonismo na sua vida. E esse protagonismo vai te levar a patamares que você nunca imaginou que chegaria. Você vai falar com pessoas que nunca imaginou que falaria. Vai cumprir uma missão nessa terra, um propósito que nunca imaginou que seria capaz. Porque a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai entender que a palavra do Senhor nosso Deus é tudo o que precisamos para transformar as nossas vidas. Se você chegou ao final dessa mensagem, eu quero te encorajar a compartilhar esta palavra, essa mensagem divina, esta pregação a todas as pessoas que você puder. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que precisa ouvir, que precisa ter a vida restaurada pela palavra de Deus. Se você também gostaria de ter uma compreensão melhor da palavra de Deus, se você tem dois problemas. O primeiro problema, você não consegue entender a Bíblia. Você lê, só que parece que quanto mais você lê, menos você entende. Se você tem esse problema que eu tive por muitos anos da minha vida, ou se você tem um outro problema que eu também tive muito. Eu leio a palavra de Deus, até entendo, faz sentido na minha cabeça, mas eu não consigo pregar. Na minha cabeça fez sentido,
mas se eu tiver que falar para alguém, as palavras fogem, eu não consigo ter uma dicção perfeita, as palavras não têm sentido, eu não tenho eloquência e eu não consigo explicar para as pessoas aquilo que eu sei que está aqui dentro. Na minha cabeça é extraordinário. Quando eu falo nas minhas palavras é ridículo. Eu passei muito por esses dois problemas e por isso eu desenvolvi um curso ensinando como pregar e como entender a palavra de Deus. Ele vai estar aqui embaixo no link, o link para esse curso vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quer ir a um nível mais profundo, você quer sair do raso, aproveita e já corre para garantir a sua vaga, para que você não venha perder essa oportunidade maravilhosa, a oportunidade perfeita de chegar a um novo nível com o Senhor nosso Deus, um novo nível de entendimento na palavra de Deus. Caso Deus tenha tocado no seu coração, para que você abençoe o meu ministério e eu possa continuar com este trabalho, eu possa continuar me dedicando exclusivamente a esse trabalho, aqui embaixo também vai ter as informações necessárias para que você possa estar nos mandando uma oferta, um donativo. Não é obrigado de maneira nenhuma a fazer isso, mas se Deus tocar no seu coração, você fizer com alegria dentro das suas condições, certamente você será abençoado de uma maneira maravilhosa. Eu aguardo você nas nossas próximas mensagens, nas próximas pregações, porque Deus ainda há de fazer coisas extraordinárias através das nossas vidas.